Arte pré-cabralina. Definição: a arte feita pelos índios brasileiros antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Na chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem entre 1 e 5 milhões. Os tupis ocupavam a região costeira que se estende do Ceará a Cananéia, em São Paulo. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões encontravam-se outras tribos, genericamente chamadas de tapuias, palavra em tupi que designa índios que falam outra língua. O processo de colonização levou à extinção de muitas sociedades indígenas que viviam no território dominado, seja por meio das guerras, seja em consequência do contágio por doenças trazidas dos países distantes, como a gripe, o sarampo e a varíola, que vitimaram muitas vezes sociedades indígenas inteiras, em razão dos índios não terem imunidade natural a esses males, ou ainda pela imposição aos índios a nova maneira de viver. A relação dos indígenas com a sua arte. Quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, o fazemos do nosso ponto de vista, e não do ponto de vista do indígena. Para ele, os mais simples objetos usados no dia a dia, como redes, potes, cestos, devem ser feitos com muito capricho e perfeição. Desse modo, os objetos são belos porque são bem feitos, e não por serem obras artísticas. Nas sociedades indígenas, a preocupação com a beleza aparece também nos acessórios, colares, tangas, cocares, nas máscaras e objetos rituais e nas pinturas corporais. Outro aspecto importante da arte indígena é que ela representa mais as tradições da comunidade que as preferências do artista. Assim, o estilo da pintura corporal, do trançado e da cerâmica varia muito de um grupo para o outro, como se fosse a marca de cada comunidade. Os povos Santarém e Marajoaras. Os povos da cultura marajoara viviam no noroeste da América do Sul e habitavam por volta do ano 400 o centro-oeste da ilha de Marajó. Já os povos da cultura Santarém habitavam a região próxima à junção dos rios Tapajós e Amazonas, no Pará. No período pré-cabralino, dois conjuntos de produção artística se destacam: a fase marajoara, que é a quarta das 5 fases em que se dividiu a produção cultural dos povos da ilha de Marajó. A cerâmica nessa fase baseia-se em vasos domésticos simples ou vasos cerimoniais e funerários, com decorações mais elaboradas. A decoração dos vasos cerimoniais marajoaras era resultante da pintura bicromática, ou seja, de 2 cores, ou policromática, ou seja, de várias cores, de desenhos feitos com incisões na cerâmica. Desperta interesse também as estatuetas com representações humanas. Essa arte desapareceu por volta do século XIV. Outro conjunto de produção artística foi a cultura de Santarém, que corresponde aos vestígios culturais encontrados na região próxima à junção de rios Tapajós e Amazonas. A cerâmica Santarém apresenta decoração bastante complexa e refinada. Além de pinturas e desenhos, as peças têm ornamentos em relevo com figuras humanas ou de animais. Um dos recursos ornamentais desses vasos é a presença de cariátides, figuras humanas que parecem sustentar ou apoiar a parte superior do vaso. A importância das pinturas para os povos indígenas. Os índios pintavam seus corpos no dia a dia e em ocasiões especiais, como festas, guerras, luto, entre outras situações. A pintura corporal pode estar relacionada a crenças indígenas, identificação de uma determinada tribo ou servir simplesmente para embelezar o corpo. O gosto pela pintura corporal está associado à ideia de transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas. É possível observar atividades indígenas artísticas até os dias de hoje. Entre essas estão a tecelagem, a cerâmica e o trançado de cestos e balaios. De modo geral, essas comunidades contam com uma ampla variedade de matéria-prima: madeira, cortiça, fibras, palmas, palha, cipó, dentre outras. Despertam interesse também na arte plumária. Esta designa um tipo de arte feita exclusivamente com penas e plumas de aves. Essa arte exótica, repleta de simbolismo, foi e continua sendo uma das criações estéticas mais desenvolvidas pelas culturas indígenas.